prazer, eu sou a Fabi e eu tenho quase certeza que se você está conhecendo o budismo agora ou se você também já é praticante, mas não tem muito tempo de estudar, já deve ter ouvido a seguinte máxima: desejos mundanos são iluminação. E aí você pensou, como assim? E é justamente isso que eu vim esclarecer hoje. Tema veio a partir de uma mensagem que eu recebi do Carlos Boareto Jr., que ele me disse o seguinte: boa noite, Fabi, tudo bem? Como o budismo enxerga os vícios, como o do álcool, por exemplo? Sou praticante há 1 ano e luto muito para parar de beber de vez. Gostaria, se possível, que você fizesse um vídeo falando do assunto. Muito obrigada. E aí, procurando justamente sobre vícios e coisas do tipo, eu me deparei justamente com essa frase: desejos mundanos são iluminação, que eu já tinha ouvido há bastante tempo, mas não tinha ido buscar a fundo porque tinham outras coisas na frente. Mas antes da gente começar, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever aqui embaixo no botãozinho inscrever-se. Vocês também podem me mandar sugestões de vídeo, perguntas, pedidos de orientações, relatos, pitacos e o que mais vocês quiserem através do e-mail afabiporém@hotmail.com e também podem falar comigo através das redes sociais, tá bom? E como fonte para a matéria de hoje, eu vou utilizar uma matéria que está no jornalzinho Brasil Seikyo, edição 1722, do dia 8/11/2003. E ela já começa dizendo que o termo original em japonês é Bonosoku Bodai. A palavra bono origina-se do sânscrito klesha, que também é traduzido às vezes como ilusões ou simplesmente como desejos. É um termo coletivo para uma série de funções mentais que perturbam uma pessoa tanto física quanto espiritualmente. A palavra soku significa ser igual ou simultâneo a alguma coisa. E, finalmente, a palavra bodai é a transliteração do sânscrito bodhi, que significa conhecer, entender, significa sabedoria perfeita ou iluminação da mente. E os desejos mundanos referem-se aos desejos e sofrimentos que atormentam a vida de uma pessoa, enquanto iluminação significa atingir um estado de plena felicidade. E esse conceito está baseado na visão de que nós podemos alcançar a iluminação sem eliminar os desejos mundanos. E essa é uma visão totalmente contrária à do budismo Hinayana, que pregava a ideia de que a erradicação desses desejos mundanos seriam o pré-requisito para se atingir a iluminação. No budismo de Nichiren Daishonin, esse princípio indica que, com base na sua prática, pode-se transformar os desejos mundanos em iluminação, sem a necessidade de erradicá-los. No livro Preleção dos Capítulos Roben e Juryo, o presidente Ikeda afirma o seguinte: em vez de fazer com que abandonemos nossos desejos mundanos, nossa prática budista possibilita-nos discernir sua verdadeira natureza e utilizá-los como uma força motriz para a felicidade. Mas aposto que muita gente aí deve estar pensando: mas o que são exatamente os desejos mundanos? São desejos do mundo. Mas muitas pessoas acabam erroneamente interpretando desejos mundanos como alguma coisa imoral, ilegal e alguma coisa. Porém, essa é uma interpretação errônea, tanto que a palavra mundano é utilizada no sentido de algo derivado do mundo. Então, como eu já disse, desejos mundanos são desejos normais das pessoas comuns de coisas que existem no mundo. Então, também entendido como desejos do mundo, é também compreendido como desejos materiais. Que todo mundo quer um bom trabalho, um bom salário, um bom emprego? Não é de se estranhar. Mas tem outras pessoas que almejam uma casa maior, um carro mais potente e mais caro, um celular novo. Enquanto existem outras pessoas que lutam para ter uma saúde melhor, uma qualidade de vida melhor
a possibilidade de criar um relacionamento familiar melhor. E todos esses desejos fazem parte da vida humana, de qualquer pessoa, compreendendo, portanto, desejos mundanos que não podem ser erradicados. Dos desejos originam-se as ações. E é aí que a gente precisa prestar atenção, porque quando essas ações começam a se tornar incontroláveis, fazendo com que a gente perca o bom senso, a razão, o discernimento, isso leva as pessoas a criarem um karma negativo, que resultam em sofrimento, que por sua vez vão dando origem a mais desejos, e aí vai formando aquele ciclo sem fim. Daishonin enfatiza a importância de se desenvolver a sabedoria e a nossa força interior para que nós não sejamos influenciados de uma forma negativa por esses desejos, para que assim a gente consiga direcioná-los para o nosso crescimento espiritual. O simples fato de nós não possuirmos desejos não significa que automaticamente nós já podemos nos considerar iluminados. Já que, de acordo com Nichiren Daishonin, a palavra-chave para a transformação dos desejos mundanos em iluminação está na recitação do Nam-myoho Renge-kyo. Pois é quando nós oramos o Daimoku, que é a recitação contínua do Nam-myoho Renge-kyo, frente ao nosso Gohonzon, é que nós podemos desenvolver o nosso autocontrole para não sermos dominados por esses desejos mundanos, mas sim para que eles se tornem a força propulsora para o nosso próprio crescimento. E aí tem uma escritura de Nichiren Daishonin intitulada Resposta a Kyo-o, onde Nichiren Daishonin afirma: o Nam-myoho Renge-kyo é como o rugido do leão. Que doença pode, portanto, ser um obstáculo? Assim, quando nós fortalecemos a nossa prática da fé, mesmo uma grave doença deixará de ser um grande obstáculo para a nossa felicidade. Muito pelo contrário, ela pode inclusive se transformar num trampolim para o nosso próprio desenvolvimento. E um exemplo muito maravilhoso sobre isso foi o relato que eu li neste mês de fevereiro de um jovem que se descobriu portador do vírus HIV e com isso ele transformou toda a vida dele. Então eu vou deixar linkado aqui em cima. E também numa resenha de um livro do Dalai Lama, eu ainda vou falar sobre isso, aguardem os próximos vídeos, sobre um caso similar, onde ele faz justamente esse paralelo entre felicidade e os problemas, e é super interessante. E obviamente, isso não se refere somente à doença, mas também com relação a outros tipos de problemas, desejos, sofrimentos, que são inerentes à nossa vida diária. E essa transformação é justamente a aplicação prática do princípio de desejos mundanos são iluminação. Estado de Buda não exclui os outros 9 estados de vida, e com ele também não exclui os desejos mundanos. Um Buda os transforma em valor, energia vital e transformação pessoal. Toda pessoa, absolutamente todas as pessoas do mundo, conseguem manifestar essa condição e assim desfrutar felicidade, paz, tranquilidade, mesmo enfrentando os desafios da vida diária. Afinal de contas, já falamos inúmeras vezes, ser budista não quer dizer que nada mais de errado vai acontecer com a sua vida. Então, ser exatamente como você é, significa você revolucionar o caráter sem perder a sua individualidade. É você cultivar uma grande versão, uma forte versão de si mesmo através da nossa prática. Portanto, ao ativar os nossos níveis de sabedoria e solucionarmos um problema, a gente sente alegria, a gente fica satisfeito. E com essa satisfação, uma poderosa energia vital transborda e me empolguei aqui. Então, avalia que os obstáculos são iluminação. Afinal de contas, nada de bom nasce da zona de conforto. Afinal de contas, como a própria flor de lótus que brota no meio do lamaçal, é no meio das dificuldades que a gente tem a oportunidade de nos fortalecermos como seres humanos. São oportunidades que nós temos de dar o exemplo para outros seres humanos e inspirar pessoas a finalmente transformar este mundo caótico numa coisa mais compreensível, mais amorosa, mais justa para todo mundo. E aí, no Sutra de Lótus, Sakyamuni diz o seguinte:
Mesmo que não se eliminem os desejos mundanos ou que se neguem os 5 desejos, eles poderão purificar todos os seus sentidos e erradicar todas as más ações. Embora todos nós tenhamos uma tendência positiva, negativa, mais puxando para o positivo, mais puxando para o negativo na nossa vida, ela por si só não nos conduz a um caminho nem positivo e nem negativo. O importante de tudo são as ações que você faz ao ser guiada por essas tendências. Então é você avaliar se esses desejos mundanos estão te trazendo felicidade ou se eles estão te afundando para o buraco. Como no caso do nosso inscrito que perguntou sobre o vício do álcool especificamente. Então, uma coisa aqui, trazendo para o seu exemplo, é você gostar do sabor, beber socialmente, em ocasiões especiais. Outra coisa é você se deixar influenciar por isso, pelo gosto, por gostar muito do ato de beber, perder o controle e se deixar influenciar por isso. Porque afinal de contas, com o vício, muitas coisas da nossa vida a gente vai tirando as prioridades e colocando em alguma coisa que não vai nos levar para lugar nenhum. Pelo menos não para nenhum lugar bom. Então, se a gente conseguir observar por esse ângulo, nós podemos considerar esse autoaprimoramento como uma forma de exercício diário para conduzir a nossa vida a um caminho benéfico. Não só para você, mas para todo mundo. E perceber e conduzir-se por este bom caminho é iluminação. E essa mudança é o que nós chamamos também de revolução humana. Então, eu realmente espero que, através desse tema de hoje, vocês comecem a perceber um pouco e reavaliar os hábitos de vocês, verificando e colocando na balança de uma forma bem racional se são coisas que estão te trazendo bem-estar e coisas boas, não só para o momento de agora, mas para o futuro. Afinal de contas, é agora que nós estamos gerando as causas para colher os efeitos lá na frente. Que vocês pensem, racionalizem melhor os nossos atos, os nossos pensamentos, as ações que nós temos, não só conosco, mas com os demais e com o resto do planeta também. Tá bom? Então, se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. E vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo e tchau, tchau!